Segundo Crônicas, capítulo 32, depois nós vamos lá em Isaías 37. Carta de afronta. Que é um pedido de oração que você vai depois me entregar. Durante esse mês, nós vamos pelejar em nome de Jesus para vencer batalhas. Quem está precisando vencer batalhas aqui? Lá na galeria não? Quem está precisando vencer batalhas em nome de Jesus aqui? Tem gente que está lutando na saúde, tem gente lutando na família, tem gente lutando consigo mesmo. A batalha é contra ele mesmo, contra ela mesmo. Ô pastor, assim, igual o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, está sempre o quê? Diante de mim. Ele falou, porque não faço o bem que eu quero. Ele queria fazer o bem, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Ele estava nessa luta com ele mesmo. Ele precisava vencer essa batalha também. Contra o velho homem e deixar só o novo homem ali, prevalecer. Tem gente que a batalha, como a pastora disse, é na família. Tem outros que é no casamento, vida profissional. Cada um sabe a sua luta. Cada um sabe aí a sua batalha. E nós precisamos vencer. Já entramos no último trimestre do ano de 2024 e tem bênçãos que são para esse ano. E você não pode desistir. Não é para o ano que vem. Tem bênção que é para esse ano. E em nome de Jesus, lutando com a palavra de Deus, nós vamos vencer. Tomar posse do que é nosso. Diga amém. Em nome de Jesus. O que Deus tem para o ano que vem, amém. Em nome de Jesus, nós tomaremos posse na presença dEle. Mas o que é para esse ano, em nome de Jesus, vamos tomar posse também. Não vamos nos acomodar. Porque às vezes a pessoa começa a se acomodar com o sofrimento, sabia disso? Começa a se acomodar, se acostumar. Não, a vida é assim mesmo. Está difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém. E a pessoa vai aceitando e vai se acomodando aquilo que Deus não tem para a vida dela. Então, vamos despertar, vamos acordar e tomar posse do que Deus tem para nós. Diga amém? Então, vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. É a passagem conhecida do rei Ezequias. No verso 1 diz que depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria. Ele entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. O rei Ezequias, ele foi rei de Judá. E ele foi um rei que serviu a Deus com fidelidade, muita fidelidade. E aqui a palavra diz que depois de toda essa fidelidade dele, veio o Senaqueribe, rei da Assíria, para tentar tomar para si as cidades fortes, ou seja, o reinado do rei Ezequias. O que a gente aprende aqui? Que não é porque você é fiel a Deus, que o diabo não vai se levantar contra a sua vida. Que às vezes a pessoa acha que o fato dela ser fiel a Deus, dela ser obediente, dela fazer tudo certinho na presença de Deus, que isso vai trazer para ela uma imunidade, até mesmo ali espiritual, ao ponto que o diabo, então agora, porque ela é fiel, porque ela é obediente, porque ela faz tudo certinho na presença de Deus, o diabo não vai vir mais contra ela. E aí a pessoa que pensa assim está enganada. Por quê?
Porque eu vou usar até uma frase que o pastor Jaime usa muito quando ele prega isso, que fidelidade a Deus não traz imunidade espiritual. Nunca esqueça disso. Não é porque você é fiel, porque você é obediente, que o diabo não vai se levantar contra você. Claro que ele vai. Por que Jesus nos orientou, dizendo que a gente tem que primeiro vigiar, para depois orar? Por que eu preciso vigiar? Por que eu preciso vigiar? Por que Jesus falou, vigiai e orai? Aí ele diz, para que vocês não entrem em o quê? Em tentação. E ele disse, porque na verdade o espírito de vocês está pronto, ele é forte, mas a carne de vocês pode vacilar, porque ela é fraca. Lá em 2ª carta de Pedro, também no capítulo 5, lá no verso 8, sede sóbrios e também o quê? E vigiai, porque o diabo, ele é o quê? Corrigindo, 1ª carta de Pedro 5:8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, ele é o vosso o quê? Adversário. Ele nunca foi amigo de ninguém. Aí ele diz, ele anda ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E esses levantes é o quê? Contra aqueles que são fiéis. Então, fidelidade não traz imunidade para a sua vida. Ô pastora, não traz. Seja fiel. Seja uma pessoa obediente. Faça a vontade de Deus. Mas isso não vai impedir do diabo se levantar. Mas eu te garanto que vai te garantir a vitória. Ô pastora, sim. Porque se uma pessoa, ela não é fiel, o diabo também se levanta. E aí a diferença tá que a pessoa que não é fiel, ela dá brecha. E o diabo entra sem dó para matar, para roubar e para destruir. E às vezes ali pela misericórdia de Deus, algo pior não acontece, porque Deus é misericordioso e ainda dá chance para a pessoa se arrepender. Mas a melhor coisa é você não dar brecha. Porque sendo fiel, o diabo já vem contra a gente, já se levanta contra a nossa vida, mas quando a gente é fiel, a gente tem ali a autoridade espiritual para repreender o mal e mandar sair. E temos a garantia de vitória. Diga amém. Quem entendeu isso, diga amém. O que o rei Ezequias fez depois disso, pastora? A primeira coisa que ele fez foi tapar as fontes de águas que estavam abertas. Tinha um ribeiro também, ele mandou fechar, porque na concepção de Ezequias, quando os inimigos chegassem, os assírios chegassem, eles não podiam achar água, porque ali, se eles achassem água, cansados do caminho, eles iam recobrar forças. E Ezequias pensou, como que eu vou deixar a água aqui à disposição para os meus inimigos? De jeito nenhum. Mandou tapar todas as fontes de águas, o ribeiro também, para que quando os inimigos chegassem, não conseguissem recobrar forças. Outra coisa que ele fez, tinha um muro que estava quebrado, ele mandou consertar. Você vê quando a gente está debaixo assim de uma peleja, de uma luta, a gente se policia muito mais, porque o muro já estava quebrado. Mas quando ele não estava sendo ameaçado, ele nem deixou lá, o muro estava quebrado. Não, depois eu conserto isso daí. Mas quando ele viu que a ameaça era real, rapidinho, ele arrumou o muro. Então você pode reparar, quando a gente está sendo ameaçado também, quando a gente está debaixo de uma luta, rapidinho a gente se policia, rapidinho a gente conserta o que tem que consertar, você não deixa a brecha.
Além dele consertar esse muro, ele levantou ainda um outro muro. Quer dizer, se protegeu ainda mais. Pegou os oficiais, fez armas, escudos em abundância, colocou oficiais sobre todo o reino, para poderem vigiar. Tinham armas, tinham escudos em muitas quantidades, a Bíblia diz em abundância. E depois disso, ele chama todo o povo de Judá lá na praça. E ele vai dar uma palavra de Deus ali ao coração do povo. Aí ele vai espiritualmente fortalecer o povo. Vamos ver o que ele faz aqui. No verso 6, pôs oficiais de guerra sobre o povo e os ajuntou ali na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e o quê? E tende bom ânimo, que significa sejam fortes e corajosos. Nós estamos numa, como se diz, uma guerra contra Senaqueribe, contra o seu exército. Eles eram assustadores, sim, porque o rei Senaqueribe, ele vinha de uma linhagem de reis da Assíria que eram invictos, que nunca tinham perdido batalha nenhuma, guerra nenhuma. Então, assim, era um rei que só o nome dele já amedrontava as nações. E aqui o rei Ezequias fala ao coração do povo uma palavra dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Vocês vão precisar ser fortes e vão precisar ser corajosos também. E aí ele diz: não temais, não é para ficar com medo, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque tem um aqui, ó, porque há um maior conosco do que com ele. Foi assim que ele conseguiu vencer a batalha. Como? Exaltando o Senhor. Não só na vida dele, mas no reinado dele. E passando esse entendimento também para aquele povo. Porque o Senaqueribe e o seu exército eram de assustar qualquer, como eu já disse, qualquer nação. Mas aí o rei Ezequias fala assim: gente, quem está aqui conosco, que é Deus, ele é maior do que esse rei Senaqueribe e também maior do que toda essa multidão que está com ele. Que eram 185 mil soldados, não é isso? É muita gente. É muita gente ou não é? Sim ou não? Quase 200 mil. É muita gente. E ele está dizendo: Deus é maior. Então qual é o seu problema? Pastor, umas dívidas aqui que eu tenho para pagar. Você tem um Deus que é maior. E que Ele abre a porta para você. Que Ele abre a porta que está fechada para você. Põe no seu coração: não vou terminar esse ano endividado, endividada. O Deus que eu sirvo é maior. E Ele vai, em nome de Jesus, me abrir a porta para que eu consiga resolver tudo isso. Quem está entendendo aqui, diga amém. Qual é o seu problema? É uma doença, pastor, é um diagnóstico. Graças a Deus que o nosso Deus muda diagnósticos. Você tem um Deus que muda diagnósticos. O doutor falou, e na ciência ele está certo. Mas aí o médico dos médicos vem e faz o diagnóstico ser mudado. Ao ponto que o médico às vezes não entende. Porque a nossa fé nos diz que pelas feridas de Jesus já fomos sarados. E que essa doença Jesus já levou. E que o meu Deus, o seu Deus, que é o mesmo Deus, é maior do que esse câncer. É maior do que essa doença no seu coração. Tem gente que está com um problema sério de arritmia.
Tem gente que está com um problema sério, de que a pressão está lá em cima. E a pessoa já está tomando medicação, está tomando cuidado com a alimentação e a pressão não abaixa. Mas o Deus que você serve é maior do que isso daí. Pastora, o que está sendo para mim um Senaqueribe espiritual é o vício na vida de um ente querido. Então, nessa manhã, digo, meu Deus é maior do que esse vício na vida dele. É assim que você vai conseguir vencer essa batalha. Pastor, é uma doença que veio contra mim nesse ano de 2024. Comece a declarar, o meu Deus é maior. E na hora que lá dentro da sua casa começarem a falar a respeito desse assunto, e até quererem exaltar o que o inimigo está fazendo, você diga, ei, faz igual Ezequias. Quem está conosco aqui, que é Deus, é maior do que tudo isso. Comece a exaltar o Senhor. Vai chegar amanhã para trabalhar? Meu Deus, aqui dentro dessa loja é maior. Quem está entendendo, diga amém. Meu Deus, aqui nesse escritório é maior. Você está entendendo ou não? É assim que nós vamos vencer. Agora ficar exaltando o que o diabo está fazendo, é isso que ele quer na sua vida. Aí o diabo fica lá batendo palma, isso mesmo. Continua exaltando o que eu estou fazendo, porque só assim eu consigo continuar agindo na sua vida. Não faz isso não. Faz igual Ezequias. Ele não parou aí não, verso 8, com o Senaqueribe está o braço da carne, a força humana, a capacidade humana, só que conosco aqui está o Senhor nosso Deus, para quê? Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E a Bíblia diz que o povo ali naquela praça conseguiu confiar, ou seja, descansar nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. E você precisa confiar também nas palavras que Deus tem falado ao seu coração. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Glória a Deus. Você crê nisso ou não? Agora você vai deixar aqui o capítulo 32 de Crônicas, você vai dar um pulo lá em Isaías 37 com a pastora. Vamos lá? Aonde? Livro do profeta Isaías, capítulo 37. O que aconteceu? A estratégia que o Senaqueribe usou foi fazer o quê? Enviar cartas pelas mãos de mensageiros, para não só amedrontar o povo, mas também, principalmente para amedrontar o rei Ezequias. Esse rei foi tão maligno que ele fez questão que esses mensageiros lessem as cartas no idioma que o povo entendesse, para amedrontá-los ainda mais. Olha que situação. E aí no capítulo 37, no verso 14, vamos lá, diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, a primeira atitude que ele teve foi o quê? Subiu à casa do Senhor e fez o quê? E Ezequias as estendeu, o quê? Perante o Senhor. Você vê que está no plural, não foi uma carta só. Foram várias.
Ô pastora, sim. Quando ele recebeu aquelas cartas de afronta, porque ali Senaqueribe blasfemava de Deus, ele dizia que assim como os outros deuses das outras nações não tinham conseguido livrar o seu povo, esse Deus de Ezequias também, o Deus vivo que Ezequias tanto exaltava, não ia conseguir também salvá-los. Dizia, ó, esse rei Ezequias está enganando vocês. E blasfemava mesmo. E quando o rei recebeu aquelas cartas, e leu aquelas cartas, a primeira atitude que ele teve foi ir para a casa de Deus. Para a casa do Senhor. A casa do Senhor aqui, você pode entender a igreja, o templo? Sim, claro. Mas você pode entender também hoje a presença de Deus. A presença de Deus. Quando você receber uma má notícia, quando você receber um diagnóstico, quando você receber até mesmo ali uma afronta, a sua primeira atitude deve ser a mesma que Ezequias teve. Qual? Entrar na presença de Deus. E colocar, estender. A Bíblia diz que ele estendeu essas cartas perante o Senhor. O que ele vai fazer depois? Ele vai começar a orar. Ele vai começar a orar. Nós vamos ver um pedacinho dessa oração dele. É o que você tem que fazer também. Se você tem um exame lá na sua casa, traz ele, para a gente estender ele aqui perante o Senhor. Se você tem um processo, e é uma afronta, pastora, porque o direito é meu e a situação não tá se resolvendo. Você pega também o número daquele processo, você pode colocar ou aqui nesse pedido, ou você pode trazer uma cópia, para a gente estender também aqui perante o Senhor. Se você tem um problema familiar, pega uma foto sua, uma foto do seu marido, uma foto da sua esposa, vocês dois juntos, ou da família toda. Como a gente está nessa campanha, faz lá uma cópia, faz uma impressão, escreve o seu pedido ali, a afronta que você está passando, traz ela também. Porque vamos ler de novo aqui, a Bíblia diz que quando ele recebe as cartas das mãos dos mensageiros, ele lê, ele toma ciência de tudo que estava ali, e aí ele sobe para a casa do Senhor e as estende perante o Senhor. E eu convido a você, a gente não teve um tempo aqui de fazer a impressão da carta, que esse aí é o pedido de oração seu, que vai ficar aqui durante esse mês. A pastora só pediu para colocar provisoriamente o propósito ali, mas pedi já para preparar uma carta gigante mesmo. Eu vou pegar esses seus pedidos de oração, ou o cheque, a cópia lá do seu exame, e eu vou colar nessa carta gigante, e eu vou deixar estendido aqui perante o altar de Deus. Acredito eu que amanhã já dê tempo de fazer isso, em nome de Jesus, o mais tardar até na terça, e a gente vai colocar tudo perante o Senhor, e vai ficar estendido aqui no altar. Porque foi assim que o rei Ezequias fez. E nós vamos vencer essa batalha, como o rei Ezequias venceu também. Você crê nisso ou não? Chega de ser afrontado, de ser afrontada, de ser envergonhado, de ser envergonhado.
O diabo está humilhando você com alguma situação, é ele que vai ser humilhado em nome de Jesus. Vamos ver a oração do rei? Qual foi a oração? E orou Ezequias ao Senhor. É a Deus que você tem que orar, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. Ele já começa a sua oração dizendo: o Senhor é o Senhor dos exércitos, Deus da guerra. Diga: o Deus que eu sirvo. Mas fala com fé: o Deus que eu sirvo é o Deus da guerra. Amém? Ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, invencível, nunca perdeu uma guerra. Deus de Israel, o Deus dos campeões. Israel, Jacó, que lutou com Deus no val de Jabó, que prevaleceu. Não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Ele é o Deus dos campeões e não dos derrotados. Diga: o meu Deus é o Deus dos vencedores. Amém? Ele não é o Deus dos derrotados. Ele não é o Deus dos fracassados. Ele é o Deus dos campeões. Ele é o Deus dos vencedores. Entenda quem é você. Na nova aliança, Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. O que Ele ora? O Senhor que habita entre os querubins. O Senhor está aí no céu, habita entre os querubins. E Ele diz: somente Tu és o Deus. Não tem outro. E Ele diz: Tu somente de todos os reinos da terra. O Senhor é o único Deus. As nações levantam os seus deuses com D minúsculo, mas só existe um único e verdadeiro Deus. E aqui o rei Ezequias está exaltando Deus sobre todas as nações da terra, sobre todos os reinos da terra. O homem é vaidoso demais. O ser humano, né? O homem acha que ele que é o dono de toda aquela nação. Não, quem é o dono de tudo que existe é o nosso Deus. O Deus vivo e poderoso. Diga amém. O Senhor fez os céus e a terra. Você vê que ele começa a sua oração exaltando ao Senhor. Toda vez que você for orar, sua primeira parte da oração sempre exalte ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui em Tua presença. E não existe Deus semelhante a Ti. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande. O Senhor é o meu Redentor. É o meu remidor. Você ora sempre exaltando a Deus. Agora ele começa. Ele vai colocar diante de Deus a causa. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o que, igreja? O Deus vivo. O que ele faz? Ele coloca ali, como ele está na casa de Deus, ele já tinha estendido perante o Senhor aquelas cartas. Ele pede: inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras que Senaqueribe não só falou,
mas que ele mandou aqui nessas cartas para afrontar o Deus vivo. O que é isso? Apresenta a tua causa. A palavra do Senhor diz: apresentai a vossa demanda. Eu vou pedir até para o Vitor me socorrer aí. Apresentai a vossa demanda. É em Isaías que está escrito também. Em Isaías. Qual que é o capítulo? 41, 20. Está bem pertinho aí de você. 41, 21. Só virar 2 folhas aí, ó. O que está escrito aí, ó? 41, Isaías 41, 21. Olha lá. Apresentai o quê? Apresentai a vossa demanda. Diz o quê? Diz o Senhor. Porque só ficar murmurando, ficar só lamuriando, né? Ou ficar só reclamando pelos cantos, abrindo a boca para ficar praguejando, isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você entrar na presença de Deus e orar. E orar. E aqui Deus está te ensinando. Você entra primeiro exaltando a Ele. E depois, apresenta a sua demanda. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Foi o que o rei Ezequias fez. Como se ele dissesse: Deus, olha o que esse rei falou do Senhor. E ele continua a oração dele, volta aí, verso 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Não é mentira, é verdade. Esse rei é invicto, né? E ele está dizendo: e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mão que? De homens, madeira e pedra. Por isso, o que? Os destruíram. Essa parte era verdade. É verdade mesmo. Os reis, né, da Síria barbarizaram realmente as nações, pegaram os deuses dessas nações, lançaram no fogo, destruíram tudo, porque deuses não eram. Agora ele vai dizer: mas agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que somente Tu és o quê? O Senhor. Qual que era o objetivo do rei Ezequias? Ganhar a glória para ele? Exaltar a si mesmo? Para que todos os reinos da terra conheçam que somente Tu és. Qual era o objetivo dele? Exaltar a quem? A Deus. Por que você está pedindo isso que você está pedindo para Deus? É para dar glória para o nome de Jesus? Não, tem gente que é abençoada e nem o testemunho dá. Tem gente que recebe a grande vitória e nem abre a boca para contar. Qual é o seu propósito de ter vitória nessa causa? É para que o nome de Jesus seja exaltado na sua vida? É para que o nome de Jesus seja exaltado dentro da sua família? Você vai abrir a boca e dar glória para Deus na sua família? Ou vai deixar a vergonha, o acanhamento, a timidez te atrapalhar? Ou até o medo? É para chegar lá no seu trabalho e exaltar o nome de Jesus? É para que todas as pessoas que ficarem sabendo possam ver que realmente só o Senhor é Deus na sua vida? Porque se for,
você está no caminho certo. A Deus toda a honra e toda a glória. Quando sair o resultado desse exame, a sua cura, você vai trazer os 2 exames aqui na igreja e falar: obreira, avisa lá a pastora que eu tenho um testemunho para dar hoje. Fala para ela que eu tenho um testemunho aqui de cura. E eu quero dar esse testemunho. E se não falar com a obreira, levantar a mão: pastora, tem um testemunho hoje aqui, para dar glórias ao nome de Jesus. Está aqui os 2 exames aqui, pastor. Ó, esse aqui, ó, que constata que eu tinha. Olha esse aqui, o novo que eu acabei de fazer, pastora. Olha aqui, meus irmãos, é para a gente glorificar o nome de Jesus aqui. É o que Deus quer. Olha o que ele fala: para que todos os reinos da terra fiquem sabendo, conheçam, que somente o Senhor, que somente tu és o quê? O Senhor. E olha que naquela época não tinha nem redes sociais. Mas a notícia, Ezequias está aqui como profeta de Deus dizendo: todos os reinos da terra vão ficar sabendo que tu és o Senhor. Inclusive a nação brasileira. Nós estamos aqui, com a palavra de Deus aqui, vendo quem é esse Deus poderoso. De geração em geração. E ainda diz mais: então Isaías, que era o profeta da época, o filho de Amós, mandou dizer ao rei Ezequias, e aqui ele vai falar uma profecia: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que você me pediu, rei, acerca de Senaqueribe, o rei o quê? O rei do quê? Da Síria. E aí assim, vai do versículo 22 até o 38. Então assim, a profecia dele, né? Chega até o 36 aqui, até o 34 na realidade. Então, para a pastora pregar tudo isso aqui, nós vamos estender muito o culto. Então, se você puder ler depois, é uma profecia. Tem que ler com o Espírito, diga amém? Mas vamos aqui, no versículo 32. 31, 32 aí, ó. Nós vamos ler no 33, fica melhor, porque é uma profecia, a pastora vai ter que explicar tudo aqui, porque tem coisas profundas aqui. Mas vamos lá, o 33 é uma parte da profecia, é uma parte da palavra que Deus mandou como resposta para o rei Ezequias, né? Através de Isaías. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não vai entrar nessa cidade. Ah, Senhor, o Senhor é muito lindo. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é lindo. Que coisa linda. Isaías abre a boca para dizer: Deus me mandou aqui o rei Ezequias. E é isso que Deus está falando a respeito desse rei. Ele não vai entrar nesta cidade. Não vai. Não vai entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Que mais? Nem vai lançar flecha alguma aqui. Nenhuma das armas, nenhum dos dardos inflamados aí do maligno, é isso que Deus está falando. Tudo que esse rei tem como arma, nenhuma delas, nenhuma flecha vai atingir dentro de Judá. E ainda diz mais: tão pouco virá perante ela com um escudo, ou vai conseguir levantar contra ela o quê? Tranqueira. Você recebe essa palavra? Então diga: a minha vida, a minha família está guardada no mais secreto do jardim de Deus. Amém? Confia. Que mais? Pelo caminho por onde ele vier, por esse caminho ele vai voltar. Oh, glória a Deus.
Ah, Satanás, você teve a audácia de mandar o seu demônio vir, mas pelo caminho que ele veio, ele vai ter que voltar. Sabe que o Salmo 56:9 tem estado no meu coração por esses últimos dias. E o salmista fala: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. E isto eu sei, ó Deus, porque o Senhor está comigo. E é o que Deus está dizendo aqui. O diabo veio, os demônios se levantaram, mas pelo caminho que ele veio, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que retroceder. Ele vai ter que voltar embora. Porque não vai prevalecer. Quem crê nisso aqui, diga amém. Então diga em nome de Jesus, pelo caminho que Satanás se levantou, ele vai voltar, em nome de Jesus. Amém? E ainda diz mais: mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. E aí Deus fala aqui, ó, através do profeta: porque eu mesmo, rei Ezequias, eu ampararei esta cidade. Oh, meu irmão, minha irmã, é Deus abraçando Judá e dizendo: aqui não, na vida de Ezequias não, na vida do meu povo não. E você acha que Deus não tem esse mesmo amor por você aqui hoje? Você acha que a mão forte do Senhor não te ampara também? Não te abraça também? E ainda diz mais: e eu vou livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus de aliança, Deus de compromisso. Deus tinha prometido a Davi que não faltaria sucessor no trono. Olha o amor que Deus tem por você também. Ele é Deus de aliança. A sua aliança não é com Deus aqui? Agora, para finalizar, então, saiu o anjo do Senhor. Um só. Feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram o quê? Esses tempos atrás saiu aí uma matéria, porque acharam os vestígios que essa guerra realmente existiu. Claro que existiu, eles só não acreditavam, né? Precisaram da ciência. A gente, através do Espírito Santo, crê. Diga amém? E aí diz aqui: e assim Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, se foi pelo caminho que veio, teve que voltar, e ficou lá em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa do seu Deus, lá com D minúsculo, Nisroque, né? Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezé, seus próprios filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. E Deus deu vitória ao seu povo. Deus tirou aquela afronta, e todos os reinos da terra conheceram que só Ele é o Senhor. Volta lá em Isaías 41 também. Versículo 20. Irmão, o que Deus vai fazer na tua vida nesse mês, por esses dias, recebe essa palavra. Qual, pastora? Para que todos vejam e saibam, e vão considerar também, e juntamente vão entender, que foi a mão do Senhor que fez isso, e o Santo de Israel o criou. Quando olharem para a sua vida, para o seu testemunho, vão ver, vão saber, vão considerar, vão entender que foi a mão do Senhor que fez isso na tua vida. Quem entende aqui, diga glória a Deus.